do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o jogo do último domingo. O jogo em que o Flamengo se classificou para a grande decisão da Copa do Brasil ao empatar com a equipe do Corinthians pelo placar de 0-0, atuando lá em Itaquera, e principalmente um jogo onde foi um Flamengo seguro que soube se impor dentro de uma adversidade. Afinal de contas, o Flamengo ficou com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, após uma expulsão muito infantil do Bruno Henrique, uma entrada extremamente desnecessária no ex-atleta do Flamengo, o Mateuzinho, e dessa forma o Flamengo se classificou, segurou o empate e se classificou para a decisão da Copa do Brasil, onde vai encarar a equipe do Atlético Mineiro, que também se classificou ao empatar com a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 1-1. No placar agregado, o Atlético havia vencido por 2-1, ficou 3-2, e dessa forma Atlético Mineiro e Flamengo, rivais históricos da década de 80, vão se enfrentar novamente em um campeonato nacional e numa fase extremamente decisiva, no caso, a mais decisiva de todas, pois é uma final de campeonato. Por falar nisso, o atleta Mateuzinho, esse que se envolveu nessa entrada extremamente desnecessária e desleal do Bruno Henrique, havia dito que Itaquera seria um ambiente hostil. Hostil? Onde? Para quem? Mateuzinho, acho que ele errou. Afinal de contas, o retrospecto do Flamengo atuando em Itaquera não é ruim, não. O Flamengo é um dos times que mais se dá bem atuando na casa da equipe alvinegra, e desta vez não foi diferente. Como eu disse, mesmo atuando grande parte do tempo normal da partida, com um jogador a menos, conseguiu ali controlar o ímpeto corintiano. Afinal de contas, Felipe Luiz, com a expulsão de Bruno Henrique, optou por colocar mais um zagueiro, no caso Fabrício Bruno, no lugar do Gabriel Barbosa, que vinha fazendo uma partida, como diz Mauro César Pereira, uma partida pífia, patética, mais uma, inclusive, de um jogador que vem se tornando cada vez mais um ex-jogador em atividade. E desta forma, o Flamengo passou a atuar com uma linha de 5 defensores, 3 meio-campistas e o Arrascaeta fazendo às vezes ali de um falso 9, um centroavante, mas na verdade é que o Flamengo, com a substituição do Felipe Luiz, passou a controlar de forma muito segura as ações da equipe corintiana e não sofreu grandes sustos, salvo algumas exceções ali, como um chute do Yuri Alberto, em que o goleiro Rossi mandou muito bem. Inclusive o Rossi se destacou mais uma vez por fazer uma cera interminável. O argentino vem ganhando os corações dos torcedores rubro-negros. Afinal de contas, o último goleiro que fez isso se deu muito bem, que foi o Diego Alves, que também conquistou o coração da galera rubro-negra, e o Rossi vem passando pelo mesmo processo. Há que se destacar aqui de um aspecto negativo é a arbitragem do Anderson Daronco, que mais uma vez quase compromete a classificação, quase compromete o avanço do Flamengo para a grande final. Afinal de contas, critérios inexistentes, critérios que não batem com a realidade daquilo que está acontecendo em campo. É cartão para o Flamengo, não é cartão para o Corinthians. A expulsão para o Flamengo, que foi muito justa, diga-se de passagem, mas não a expulsão contra o Corinthians, no caso do Gustavo Henrique, que deu uma entrada no Arrascaeta quando ele era o último homem. O Arrascaeta já virava na diagonal em direção ao gol. Faltas e mais faltas, rodízio de faltas feito pela equipe corintiana, que ele não coibiu com cartão amarelo. Simulação, então, nem se fale. Yuri Alberto, só que eu contei, foram 5 simulações, fora o Garro e outros atletas. Então, assim, realmente uma arbitragem que, se o Flamengo não tivesse o sangue frio e a cabeça no lugar, poderia ter sido sim eliminado, pois o Daronco foi de irritar todo mundo e não foi diferente com a torcida rubro-negra. Vamos agora aos números da partida de domingo. O Corinthians teve 59% de posse de bola contra 41% do Flamengo, óbvio, muito em função do que ficou condicionada a partida após a expulsão do Bruno Henrique.
Foram 14 finalizações para o Corinthians, 5 para o Flamengo, 6 defesas do goleiro Rossi, 7 escanteios para o Corinthians, 5 para o Flamengo. Aqui é um número que me chama a atenção, pois o número de faltas. O Corinthians foi um time mais faltoso do que o Flamengo e mesmo assim o número de cartões amarelos para a equipe corintiana foi menor do que para o Flamengo. É engraçado isso, olha. O Corinthians fez 19 faltas e sofreu somente 2 cartões amarelos, enquanto o Flamengo fez 10 faltas, um time que estava jogando praticamente ali mais na defesa, e levou 3 cartões amarelos. Ou seja, o Flamengo, que estava se defendendo, fez menos faltas do que o time que supostamente iria atacar, e a arbitragem inverteu ali a ordem de dar os cartões quando deveria ser dado. O Flamengo desarmou 16 vezes contra 22 do Corinthians, e, como eu disse, cartões vermelhos, 1 para o Flamengo do Bruno Henrique, nenhum para a equipe corintiana. Os passes certos, 365 da equipe corintiana, 225 do Flamengo, laterais 18-13 para o Flamengo, entradas no terço final, 45 do Flamengo, 69 do Corinthians. Aqui uma coisa que me chama bastante atenção, são as bolas longas. Repare que a equipe que ficou com mais a posse de bola, que foi o Corinthians, usou e abusou das bolas longas. 55 bolas longas, acertando 29, um aproveitamento de 53%. Enquanto o Flamengo, que era um time que não tinha bola, que teoricamente iria trabalhar mais na base do chutão, deu 47 bolas longas, acertando 17. Ou seja, o Flamengo, mesmo com um jogador a menos, ele tentou jogar futebol. Ele não abdicou de ficar com a bola, ou pelo menos tentar ficar com ela. Então controlou bastante o jogo a partir daquele movimento que eu disse que o Felipe Luiz fez ao substituir, tirar o Gabriel Barbosa e colocar o Fabrício Bruno, armando um time mais defensivo com uma linha de 5. Aqui os cruzamentos, o Flamengo só acertou um cruzamento de 15, o Corinthians tentou 31 cruzamentos, acertando somente 5, ou seja, muita bola chuveirada, ou seja, a posse de bola ela era inoperante da equipe corintiana, não levando grandes sustos ao time rubro-negro. Aqui o próximo jogo do Flamengo, que será no sábado, dia 26 de outubro, o horário mudou, a CBF mudou o horário do jogo, vai ser às 16h30 no Maracanã, Flamengo e Juventude. Provavelmente o Felipe Luiz já vai tentar emular a equipe que vai jogar contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo da grande final, lá no dia 3 de novembro, na quinta-feira agora, quinta-feira próxima, será o sorteio do mando de campo e a definição dos horários entre Flamengo e Atlético Mineiro. Aí ficaremos sabendo se o Flamengo fará o primeiro jogo em casa ou o segundo. E o Felipe Luiz tem uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha não, algumas dorzinhas de cabeça para poder montar a equipe para esse jogo contra o Atlético Mineiro, já pensando na final da Copa do Brasil. De La Cruz foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa, saiu inclusive da partida contra o Corinthians, sendo substituído pelo Alcaraz, que entrou muito bem no jogo. Bruno Henrique foi expulso, provavelmente deve tomar um gancho de mais de uma partida. Então, se ele pegar 2 partidas, está fora da grande final, tanto no primeiro, que já seria suspensão automática, quanto no segundo jogo. Algumas dúvidas pairam em torno também da atuação do Gabriel Barbosa, que não vem jogando literalmente nada. O Pulgar também, terceiro cartão amarelo, está fora da grande final do primeiro jogo. Então, ou seja, o Felipe Luiz vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para montar esse time, ou pelo menos tentar montar uma estratégia que seja a melhor para o Flamengo, para encarar a equipe do Atlético, que não vem jogando tão bem assim, mas sim é uma equipe muito forte e tem o Hulk, que é um grande jogador e vem sendo decisivo para a equipe atleticana já há várias temporadas. Então promete ser um grande confronto, é uma grande rivalidade e vamos ver como será esse Flamengo no dia 3 de novembro, onde será o primeiro jogo. Destaque da partida para mim contra o Corinthians, eu vou destacar aqui alguns atletas. O Wesley, que até pouco tempo era super criticado, achincalhado por grande parte da torcida rubro-negra. Aquela torcida que vive exaltando o Gabriel Barbosa é a mesma que ficava xingando e hostilizando o Wesley.
Pulgar, uma grande partida do volante, fazendo ali uma cobertura muito grande no meio de campo, principalmente após a saída, né, a expulsão do Bruno Henrique. E o Gerson, para mim, com a lesão do Pedro, agora mais do que nunca, se tornou o melhor jogador do Flamengo na temporada, e eu vou além. O Gerson hoje é o melhor meia brasileiro, seja em qualquer liga, que vem jogando o melhor futebol. É impressionante o que esse cara tá jogando. Ele é onipresente, está em todas as partes do campo. Inclusive, hoje eu peguei o mapa de calor, né? A média de mapa de calor do Gerson na temporada toda. Eu vou mostrar para vocês aqui como que o Gerson ele está presente em todas as fases do campo. Realmente é de encher os olhos. O nosso Joker, não, o nosso Coringa, o nosso camisa 8, agora capitão do time, realmente se tornou um homem, um jogador, um atleta muito decisivo e vem contribuindo e muito para que o Flamengo possa chegar, né, pudesse chegar a essa grande final da Copa do Brasil, mas que ainda não acabou. Afinal de contas, tem a grande final pela frente. Então é isso, galera. Já peço para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais. Uma boa semana para vocês, se cuidem. Sábado, Flamengo e Juventude, 16h30. Saudações rubro-negras.